dia, boa tarde, boa noite. Você que está nos ouvindo, nos escutando através do canal do Spotify, do LinkedIn, do YouTube. Nós estamos em todos os lugares, gente. A gente quer chegar em vocês. Está começando mais um episódio do nosso CompuCast. Yeah! E Sejam bem-vindos! isso, e é importante sempre falar, né? Nós somos uma empresa de tecnologia, mas nós vamos trazer temas aqui que estão correlacionados. A gente sempre vai falar de diversas pautas e assuntos que podem contribuir com sua carreira, seu bem-estar, desenvolvimento. Então, tá tudo muito atrelado aqui. Contribuam sempre com os temas, que é importante, pautas, né, Mai? Pra Por gente favor, porque trabalhar. a gente precisa ter ideias também, né? Senão a gente vai falar só do que a gente quer, aí é confortável demais. E já puxando o gancho, o tema de hoje é criatividade e inovação. Puxou ideias, a gente já começou a explodir aqui. Então, vamos falar desse tema tão importante que está Vamos. presente na vida de todo mundo e que, embora as pessoas não acreditem, inovação e ser inovador e ser criativo, todo mundo apresenta algum tipo de inovação e criatividade. Boa, Alan. A gente vem, na Computécnica, nós atuamos, né, na área de desenvolvimento humano organizacional, então aqui, ó, lá vem eles, os criativos e tudo mais. Então eu já ouvi muito isso, né? Ah, mas vocês são muito criativos. Não, gente, todo mundo é criativo. A questão é o quanto, às vezes, as pessoas se rotulam como não criativas, mas... Alan, a criatividade está em tudo. É a gente olhar na cozinha a chaleirinha, né? O nível, né? A criatividade que a pessoa teve para algo do dia a dia, que a gente só usa e ignora, mas olha só, tá em tudo. É a caneta que tem o furinho para... Tem várias histórias, né? Dizem que é pra tinta, mas dizem que é porque a criança engolia a caneta, né? E aí, com esse furinho, a criança consegue respirar até ser socorrida. Então, olha isso é criatividade, né? Tá em tudo. Todos somos criativos, até quando a gente fala de resolução de problemas. Então, sim, você precisa ser criativo. Mesmo que você esteja em uma área que você diga que é uma área burocrática, que não, criatividade aqui não. Sim, você precisa para ajudar na resolução de problemas, olhar um outro viés, né, Alan? E a gente fica preso sobre o que é a criatividade, né? Boa. E ela tá ali sobre você imaginar, pensar, melhorar, atribuir, otimizar algo, um processo, uma grande invenção. Não precisa ser uma grande invenção, né? Tudo que você faça é pensar de forma diferente, né? Não vamos nem falar pensar fora da caixa, que eu acho que nem existe mais caixa no mundo atual. Verdade. Mas eu acho que é muito pensar diferente, fazer diferente. E aí todo mundo é criativo em alguma determinada maneira do dia, no trabalho, nas relações. Acho que alguns talvez estejam mais expressos, essa competência esteja mais latente, mas não se subestime você de casa, acredite em você, seja criativo e comece a identificar qual foi a última vez que você fez algo diferente. E acho que aí é o ponto de partida para você começar também a olhar que você foi criativo. E já vou fazer essa pergunta para você, Ai, lá Mai. vem ele. Qual foi a última vez que você se considerou criativa? A última vez que eu me considerei criativa essa semana, ao elaborar a arte em comemoração à celebração do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Porque eu fiquei, gente, o que eu vou fazer aqui? A arte no Canva e tudo mais. E quando eu vi, elaborei lá uma cartilha em PDF. Então, esse foi meu último ato de criatividade. Não foi um ato gigantesco, né? Como você falou, eu não criei uma nova forma de pensar, de agir, ou um novo objeto, mas uma arte, né? E até falando de criatividade, qual a forma que o seu criativo funciona, né? Eu, particularmente, para minha criatividade funcionar, eu preciso ver imagens. Então, eu preciso entrar lá, eu digito no Google o que eu quero, já vou em imagens para ter ideias. O Canva mesmo, né? Que hoje é o nosso queridinho aí de Ferramenta que uso. salva muita gente. Maravilhosa. Então, eu já digito lá o que eu quero e aí eu vou vendo, já consegui pensar nisso aqui, ali. Então, eu acho que é muito importante analisar como que o seu criativo funciona, né? Às vezes é você dar uma volta, enfim. Aí, já que você tá querendo me jogar perguntas, eu vou te jogar uma também. Dando troco, vai, Dando vai, troco. vai. Quero ver sua criatividade. Como que a sua criatividade funciona? Como que você sente que precisa alimentar ela? Ou, enfim, qual que é o seu processo?
Eu me considero uma pessoa muito criativa. Ele é. Né? Ele me é. considero. Não quero parecer arrogante, nada disso. Mas eu acho que a criatividade tem muito a ver com essa forma de pensar diferente. Eu sempre fui uma pessoa que pensou diferente. Por que isso? Né? No sentido não de só gerar incômodo, mas de começando por mim. Isso existe, nossa, mas tem uma outra forma de fazer. Então você era o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Por É, quê? Por isso. quê? Mas, mas eu uso aqui, às vezes, em alguns momentos mais introspectivo, ou às vezes interagindo. Mas, assim, além de entender só o porquê, mas também transformar esse porquê em ação. Legal. Sabe? E a minha criatividade, eu considero que de manhã, acho que é um ponto, eu me considero mais criativo, mais produtivo de manhã. Então, eu começo, acho que por conta do sono, você tá revigorado, você já vem de uma noite boa, né? Já recuperou ali, seu corpo tá muito bom. O nível de oxigenação no cérebro, né? No corpo, enfim. E aí eu acho que já começa da manhã. Às vezes pode ter relação com o sonho, se eu sonhei ou não, mas o manhã, o despertar, o sol, o canto dos passarinhos, não sei, eu moro num lugar que é bastante arborizado, tem muitas árvores, muitos pássaros. Aí vou tomar um banho, um café. Então a criatividade já começa para mim como um processo. Legal. Porque eu acredito muito mais que a criatividade é um processo primeiro aqui, né? Ele acontece aqui. É a forma de pensar, de imaginar. E aí eu já começo, eu sou também muito visual, eu já começo a imaginar mapas mentais na minha. Já começo a passar o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que resolver, onde que eu tenho que melhorar. Então tem uma coisa ali uma espécie de um inconformismo, sabe? E aí eu vou sempre nutrindo isso. Às vezes é uma manhã e eu não tô, né, muito criativo. Eu gosto de escutar músicas, eu acho que ela me dá a música me dá uma relaxada, coloco lá uma musiquinha mais leve, um jazz, né? Então, de repente, ele me ajuda nesse ponto. Eu vou ver o sol, eu vou dar uma brincada com os meus cachorros, eu vou ver meu sobrinho. Eu vou começar Eu gosto muito do manual também, sabe? Nossa, Eu gosto sim. da caneta, do papel. Apesar de ter várias ferramentas, eu gosto, às vezes, de fazer o esboço. Eu acho essa coisa sinestésica do traço, de fazer, de rascunhar. Eu acho que isso me ajuda muito. E compartilhar, né? A gente tá na É. mesma equipe, então a gente compartilha muito. Muito. Olha, tô aqui, cheguei até esse ponto. E também compartilhar quando você não tá. Sim, isso é importante, quando você não tá criativo, né? E isso acontece muito com a gente, nesse sentido de, Alan, hoje não tá indo, não, socorro, não Tal tô do bloqueio pensando. criativo. Bloqueio criativo. E o Alan mesmo, ele costuma, né, ó, vai dar uma volta, e aí, né, dá uma respirada, calma. Quanto tempo que você tá sentada aí? Então, realmente, o corpo tá bloqueado, né? Tô ali, às vezes, 3 horas parado em frente ao computador, como que vai criar, né? Às vezes também, de repente, depois de uma reunião mais tensa, né? Isso eu aprendi com o Alan, gente. Ele vai lá, sacode, vai, tira toda essa tensão. Ou então, às vezes, antes de uma reunião também que vai exigir, né, um pouco mais da gente, uma dica que eu nunca esqueço, que uma vez você me mandou uma playlist. Escuta essa música, vai absorvendo, vai entrando. E realmente, gente, fez sentido. Eu falei, oh, tô bem, tô zen agora, bora. A técnica não é minha de se balançar, mas funciona. Depois Funciona. pesquisem. Mas eu acho que você falou pontos primordiais aí, Mike. Eu acho que é você se preparar, né? Acho que É. eu gosto muito de uma frase que não tem sorte. A sorte é o encontro do preparo, né? É quando Nossa. você se prepara para determinada situação. E a gente tem que se preparar para tudo, até para ser criativo. Como é que está o seu ambiente? Quem são as pessoas que você está rodeada? O que você tem escutado? Eu citei jazz, né? Mas tem gente que se identifica com eletrônico. Mas essa questão de você também saber quais são os horários, quais são os gatilhos, o que contribui, o que não contribui. Porque, de repente, se eu tô lá muito nervoso, eu tenho um projeto para entregar, uma determinada situação, e aí tô tenso, a gente fica muito fechado só em resolver na solução. E ser criativo é um processo inverso. Você precisa, eu acho que, analisar todo o cenário e tentar um outro caminho que não é aquele caminho inicial. E aí, eu preciso, tô pilhado, já tô nervoso, vou e coloco uma música eletrônica. E é tarde. Eu sou criativo de manhã. Então, É. tipo, não vai fechar, não vai casar as coisas. Então, dá uma volta, para, respira, beba água. A água é fundamental, importante.
O nosso cérebro é um órgão com diversos... Nosso corpo é É água. água. E às vezes você tá com uma dor de cabeça, você tá com É. uma coisa e é sede, né? Uhum. Bebe uma água, vai lá, dá uma esticada, Uhum. mexe as mãos, né? Levanta da cadeira e volta. E peça ajuda. Acho que isso É. é fundamental. Pedir ajuda é Uhum. fundamental. Identificou que você não tá legal, não tá fluindo, peça ajuda. Mas também não seja só pedir ajuda e deixar isso na É. mão do outro. Equilíbrio, né? Tem ali já produz alguma coisa, É. né? Já entrega, já leva e Isso. acredite no seu trabalho, né? Mai, porque é diferente eu falar, tô com bloqueio criativo e te apresento a tela em branco. Você vai falar, É. nossa, que bloqueio. Então, aí você tá de brincadeira com. Mas né? É o bloqueio criativo no sentido de, ó, eu cheguei até aqui, eu não tô conseguindo ver outras possibilidades, porque o ser humano, ele é muito troca mesmo, né? A gente precisa trocar ideias, sair da bolha. As redes sociais hoje, né, mais do que nunca, a gente está cada vez mais fechado em bolhas. Então, conversar com pessoas que pensam diferente de você. Eu acredito que viajar é muito importante. E eu não estou falando de uma grande viagem. Estou falando, a gente, né, tá aqui em São Paulo, mas estamos falando aí a nível Brasil, internacional, né? Espero, quem sabe, né, ter alguém ouvindo a gente aí em outro país, tudo mais. Mas falando aqui no contexto de São Paulo, vai para uma outra cidade ali do lado que de repente você não conhece. Eu, particularmente, recentemente, olha, com 30 anos nas costas, fui conhecer Campos do Jordão só agora e fiquei encantada, porque para mim era uma cidade muito pega turista. E eu falava, não vou não. Aí fui fora de época, me apaixonei e é tão linda a decoração, né? Eu, particularmente, adoro os pequenos detalhes. Então, tirar foto de uma plantinha diferente que tem lá e não tem aqui. A arquitetura de uma casa. O que te inspira, né? Ver cores, formas. Porque como que eu vou ser criativo se eu passo o dia todo fechado aqui em frente ao computador? Mesmo cenário, mesmo Mesmo repertório. cenário, tudo. Então, assistir coisas diferentes, né? Ir a um cinema, ir a um teatro, ou enfim, o que funciona para você. Tô trazendo exemplos do que funciona para mim, mas é levantar esse questionamento. O que é bom para você? Eu, particularmente, acho que eu gosto mais de serra do que praia. Mas tem gente que gosta mais de praia, né? Então, sair mesmo. Toma sol, toma sol. E você falou uma coisa muito importante, que eu acho que é essas minuciosidades, né? Olhar o processo, acho que é muito importante. Sim. Focar só na solução já impede que você pense diferente e não olhar o processo. Porque ser criativo, ser inovador, ele geralmente vai estar muito relacionado a resolver uma dor, Uhum, né? Uma dor uhum, que você tem, uma necessidade. uhum. É, e tá tudo bem partir disso. Mas não é só chegar lá. Olha, hoje eu tenho determinada dor. Quando eu resolver ela, o processo ele é muito enriquecido. E É eu acho que ele é muito verdade. importante, porque no processo você vai ter insight para várias outras coisas, né? Nossa, Então, sim. olhar as minuciosidades, acolher o processo também. O processo criativo não é algo fácil. Quem estiver escutando, ouvindo, interage aqui com a gente. Como é seu processo criativo? Galera do marketing, independente da área, se você é de uma área mais burocrática, mais Uhum. tradicional, se você é de uma empresa pequena, grande, se você se considera pouco criativo ou não, Nossa, sim. entenda e se permita imaginar de forma diferente, né? E o que é criatividade para você, né? Porque criatividade, como o Alan falou, não tá ligado só né, a questão dos objetos e tudo mais, mas é um mercado que você programa, né? Como que eu vou programar aqui? Eu costumo falar que mães, né, são muito criativas, porque é para dar conta de estar ali com os filhos, é o trabalho. Infelizmente, a gente vive numa sociedade ainda muito machista, né? Então, quando a gente fala de educação dos filhos, a gente já remete à mãe, mas é porque mulheres são muito criativas mesmo, né? Até para suprir essa falta que a gente tem, às vezes, de um apoio das mães, né? De terem os pais mais presentes, enfim, a própria família, né? Não necessariamente o parceiro ou a parceira. E o quanto de criatividade que isso exige, de você conseguir conciliar tudo e faz o planejamento das crianças, dos seus horários. Então, eu acho que eu quero essa resposta. Digam aqui pra gente o que é criatividade pra você, né? Sim, e eu acho que é muito importante você trouxe esses cenários aí, que a gente ainda está caminhando para mudanças na sociedade, Uhum. algumas mais próximas, outras ainda distantes, algumas acontecendo mais,
mas a gente teve aí vários adventos que ajudaram. Advento da internet, as redes sociais, a ressignificação, as mudanças das gerações, os acontecimentos climáticos, a política, a geopolítica, enfim. E que é muito importante olhar com muito carinho e cautela, a gente acolher que o seu processo criativo é seu, o processo criativo do outro é do outro, você pode colaborar, então nunca minar o processo criativo do outro, sempre incentivar, legal. né? E Verdade. contribuir. E eu acho que existe uma questão, é diferente uma contribuição e de repente uma corresponsabilização. Como você citou, por exemplo, as mães. As mães são criativas desde sempre, porque a criança não fala, né? E aí precisa identificar o que aquela Nossa. criança está chorando. É fome, é dor. Então, a forma como ela vai resolver aquela necessidade naquele momento, ela usa a criatividade. E a gente não se dá conta. É verdade. A gente associa a criatividade com uma grande descoberta, uma grande inovação, uma coisa tecnológica. Também é tudo isso. Mas é uma forma de pensar e de agir. Então, eu acho que olhar para isso e falar, peraí, eu posso ser criativo no meu departamento. Se você tem lá uma planilha, um dado que você acredita que não é funcional, ou essa informação poderia ser diferente, ou vou acrescentar uma alteração no processo, se você trabalha com fluxo, com processo entre áreas ou dentro da sua área, faz, né? Conserva o original e faz uma alteração e apresenta. Apresenta para as pessoas certas, né? Você pode encontrar pessoas que vão fomentar essa criatividade, essa inovação, e você pode encontrar pessoas que não vão conseguir. E tá tudo bem, porque às vezes é o medo, é a insegurança de tentar isso diferente. Mas a ser criativo e ser inovador nos acompanha aí desde lá até o nosso último suspiro. Tá dentro de uma pequena organização, de uma média, de uma grande, de um departamento mais inovador ou não. Então, ser criativo eu acho que é uma das grandes competências. Inclusive, você fez recentemente um material, né, Mai? Tá nas nossas redes sociais sobre o Lifelong Learning e as habilidades do futuro. Conta um pouquinho. Acho que lá tinha, e pode ser que surpreendeu muita gente, habilidades que as pessoas falavam, não, eu não sou disso. Como é que eu vou, né? Nossa, sim, já tá disponível nas redes, pessoal. Lá eu coloquei como quais são as habilidades do futuro, né? O que que as empresas, inclusive, estão procurando. Mas até pensando agora, a gente faz e nunca tá pronto, né? Porque agora eu tô pensando sobre. Criatividade, aflorando. Já pensando, porque o futuro já chegou, não é mais do que vão pedir, já está sendo pedido, né? Que é a questão da programação, quando a gente fala de um Canva, que é exato. Ah, mas eu não sei mexer. Bora aprender. Eu e o Alan, a gente trabalha muito com Canva, nós dois nunca fizemos curso. Não tô falando isso que a gente, é maravilhoso sem curso, não, mas a gente querendo trazer no sentido de que a gente se vira, vai buscar inspiração. Quem de repente tem essa dificuldade, tem cursos gratuitos também na internet, é o que mais tem. Comunicação eficaz. Então, nunca. Gente, como está sendo solicitado isso? Porque realmente comunicação eficaz e assertiva é você trazer a mensagem, é aquele famoso não chover no molhado. Então, as pessoas já falaram, mas eu vou falar a mesma coisa, mas de forma diferente. Não, não faça isso, sabe? Então, traga seu ponto de vista de forma objetiva, converse, fale, né? A gente está cada vez mais fechado, então tudo é por WhatsApp, é por e-mail, então as pessoas estão perdendo isso da fala e comunicação é importante, é o que nos trouxe até aqui, né? Durante tantos anos foi realmente, não vai ali não, que ali tem um bicho que pode matar a gente, fica aqui na caverna. Ou aqui tem uma plantinha que eu cultivei, dá para a gente se alimentar. Então, a comunicação faz a gente evoluir. Questão também de resolução de problemas e análise crítica. Então, olhar a situação, refletir, saber como falar. É basicamente uma junção, se a gente for pensar, né? De tudo. Uma complementa a outra, Uma né? complementa a outra, uma está ligada à outra. Hoje a gente tem muita informação, então é até a questão crítica de eu filtrar e não absorver tudo aquilo, o que faz sentido, o que não faz. Então, é um material, como o Alan falou, está disponível aí nas redes, assim como o nosso CompuCast também, né? Eram materiais que ficavam disponíveis somente para os colaboradores da Computécnica, e a gente ouvia isso, mas eu queria tanto compartilhar, né? Queria que minha família visse, meu amigo. Então, é para aumentar realmente, a gente levar a mensagem, nada do que a gente fala que é lei, é isso, mas é esse bate-papo que a gente quer trazer
é uma criatividade também pensar num tema, ouvir o que vocês querem, a gente pede de novo, manda aí, né, pra gente, mas essa troca, né, Alan? Por isso que a gente quis trazer até em vídeo pra poder ver, né? Acho que fica... A gente é muito visual, gente. Mas realmente, então é um material voltando, né? Está disponível aí no Instagram da Computécnica, no LinkedIn, que nosso objetivo é o quê? Comunicar, né? Transmitir com criatividade, sempre. E você falando aqui várias coisas. Gente, insights são exemplos de criatividade. Eu já Então, estava até anotando insights para os próximos podcasts. já tá pensando nas próximas Já tô aqui, edições. ó. Mas como é importante você se permitir imaginar diferente e colocar em ação. É verdade. Eu gosto muito de usar um exemplo prático. Existe a questão de você ter um perfil de lamentação e um perfil de inconformismo. E a grande sacada, a grande diferença, o que vai separar um do outro, a pessoa que tem essa coisa da lamentação, ela fica parada. Então ela gasta, ela dedica uma energia para se lamentar, para dizer o que não tá legal. Então ela dedica ali, ela paralisa para uma espécie de vou explanar, vou tirar, vou verbalizar aquilo. Mas não tem uma ação. Já o inconformismo, ele sabe que tem algo que não tá legal, só que ele não perde muito tempo se lamentando. Então ele pega a Legal. energia dele e ele dedica para resolução. Boa. Sabe? Eu acho que é uma grande sacada da criatividade na prática. Então, em vez de você se lamentar pelo que não tá legal, seja um inconformismo, seja um inconformado, tenha esse perfil de inconformismo na prática. Pega o que não tá legal e aperfeiçoa. E não espere grandes soluções, grandes resoluções. Porque a gente tem aí, dentro de criatividade e inovação, tem duas grandes classificações, né, que fala, que é a inovação incremental, que é aquela que você melhora algo que já existe, né? Como diria o Chacrinha, nada é criado, tudo é copiado, mas a Alan, gente pode... não, Alan. A gente é jovem. Nem Mas, sei quem é Chacrinha. mas quem não conhece o Chacrinha? Gerações agora que não conhecem, pessoas que não conhecem, joga lá, foi um grande comunicador. A minha avó falava dele. Ah, Maiara. Mas que quando você melhora algo que já existe, você tá fazendo uma inovação incremental. Sim, Quando boa. você faz algo que não existe, ou algo que muda realmente o cenário, você está sendo disruptivo. Então é muito importante você entender. Não dá para ser disruptivo sempre. Apesar de que o mundo já faz isso por si próprio, mas nós temos aí muitas pessoas pensando. E ser disruptivo é muito mais difícil, porque é você radicalizar o negócio. Hoje acontece de uma determinada forma e vai acontecer de uma outra. Então, faça inovações incrementais, né? Mude uma planilha, mude a forma... A neurociência fala, né? Mude a forma de você escovar os dentes, né? Isso parece besteira, mas é uma forma de fazer diferente, é ser criativo, é inovador. E também tem uma consequência. Escova com essa mão, escova com a outra. Em vez de você fazer um determinado caminho para ir no lugar, experimenta mudar o ônibus, mudar a rota. Não radicalmente, porque a gente está falando de ser assertivo, mas se permita também vivenciar novos processos. Então, acho que é muito importante a gente associar a essa experimentação. Se dê a oportunidade de mudar. E aí vou puxar o gancho aqui de grandes inventores. Eu falei que não precisa ser grandes inventores, mas valorizar o nosso trabalho, valorizar a empresa que a gente está, valorizar o grupo de amigos, valorizar aquela força de trabalho que te ajuda, aquele colega que olha o seu trabalho e fala, olha, muda isso aqui, porque é esse tipo de situação que vai levar. Então a gente tem aí grandes invenções no mundo que as pessoas não imaginam que foram brasileiros que criaram. Chuveiro, quem criou? Brasileiro, chuveiro elétrico. Mentira. Brasileiro. Então, Uau. o rádio, o avião, o orelhão público, o telefone público, que hoje já não existe mais, mas quem criou, e Que outras legal, determinadas situações, que legal. alguns medicamentos, o soro antiofídico. Agora, na Covid, nós tivemos uma brasileira ali sendo inovadora no mapeamento da questão que conseguiu identificar e fazer a vacina. Então, não espere grandes eventos, e eu acho que já vou puxar para o cenário ideal. Mai, existe para você, na sua concepção, cenário ideal para ser criativo e ser inovador?
cenário ideal, eu acredito que não existe para nada. Se a gente for esperar o cenário ideal para as coisas acontecerem, a gente fica travado, porque como você falou, né, Alan, o mundo já é disruptivo. Sempre tem alguma coisa acontecendo. É uma nova inovação, é uma nova tecnologia que a gente precisa aprender como trabalhar. Às vezes cenários catastróficos, né? O mundo está acontecendo, o mundo não para a gente sofrer. Então, eu acredito muito no cenário que a gente pode criar para favorecer. Então, nesse sentido de eu mesma adoro mudar os móveis de casa. Desde sempre. Então eu fico inconformado. Ai, mas sempre essa disposição, já enjoei. É algo que eu sinto que alimenta a minha criatividade. Quando eu mudo a minha mesa já de lugar, eu já sinto que já tô tendo uma nova visão aqui do escritório, né? Lá em casa. Então eu consigo criar mais. É uma música, é o horário, né? Então eu mesma costumava, a primeira coisa que eu faço no dia é os e-mails. Então, eu já vou aqui ver o que tem para resolver. E aí, recentemente, a gente foi numa palestra da Vânia Ferrari e ela falando sobre os e-mails, né? Não priorize tanto. Se for algo urgente, querendo ou não, a pessoa vai atrás de você. Não é para deixar a caixa lotada, gente. Não é isso. Mas, de repente, eu vi das 9 ali ao meio-dia é o horário que eu tô a mil. Tô ao meio-dia, não. Meio-dia já começa a me dar fome. Das 9 às 11, eu acho que é o pico realmente da minha criatividade. Que eu deixava morrer mesmo porque eu ia fazer algo burocrático. Então, eu tô ajustando a agenda nesse sentido de, não, de manhã deixa eu priorizar o que é criativo, coisas mais burocráticas deixo para tarde. Claro, de novo, o mundo não para o que você quer. Então, urgências acontecem, a gente vai administrando. Mas se for esperar o cenário ideal, a gente não faz nada. Eu acho que a grande sacada é customizar, né? Essa questão da Legal. customização, né? E ser assertivo é esses movimentos que você falou, vou mudar os móveis da casa. Espero que você não faça isso às 7 da manhã, nem depois às 18, né, Mayara? Eu moro em condomínio. Eu faço dentro do horário. Meu Ah, marido é que não aguenta. tá bom. Mas essa customização, eu acho que de entender e você conseguir ser assertivo, fazer movimentos que vão levar a isso, né? E você falou de grandes catástrofes que aconteceram, e curiosamente eu lembrei aqui que muitas invenções aconteceram depois de grandes tragédias, né? Então, acho que isso também leva a um modelo criativo que já mudou, né? As grandes invenções talvez lá aconteciam depois de episódios muito tristes, e hoje não precisa ser assim, né? Não necessariamente desse modelo. E o nosso cérebro, ele é um músculo, gente. Então, da mesma forma como a gente Boa. malha o bíceps, quem vai para academia, quem é fitness, o nosso cérebro também, ele precisa É de verdade. combustível, ele precisa de cenários diferentes, ele Nossa, precisa, às sim. vezes, de você sair um pouco daquele ambiente, você testar uma nova tecnologia, uma nova ferramenta, você se Sim. organizar. Então, não existe realmente cenário ideal. Nossa, Alan, e isso que você falou, o nosso cérebro é um músculo. Até no sentido do que você está alimentando ele, né? Puxando o gancho com o que você falou do cenário de lamentação. Então, como que realmente eu vou criar se tudo que eu vejo eu olho pro lado negativo? Eu olho para a lamentação. Você fica preso ali porque você está alimentando o seu cérebro com isso. É igual mulher grávida. Mulher, quando engravida, vê um monte de mulher grávida, né? Nossa, mas é época de gravidez? Nunca vi tanta mulher grávida. Mas é que o seu viés, né? Como você está ali gravidinha, você começa Começa a a enxergar o mundo, enxergar o o seu foco, mundo. né? Muda o foco. Então, olha, como que você está alimentando o seu cérebro. Realmente, isso é bem legal mesmo. Então, não, não alimente com lamentação, né? Muito Que tipo de triste. combustível você está Que fornecendo, tipo? né? Uhum. O que você está consumindo? Eu acho que a gente vai falar de tecnologias, de ferramentas, de coisas que contribuem, e é muito importante a gente não colocar numa parte negativa a tecnologia. A IA, por exemplo, né, veio aí Uhum. para contribuir. Então, seja curioso, você que nunca tentou, você que nunca experimentou, se familiarize, Uhum. pergunte sobre. Mayara, já usou a IA? Como é Uhum. que é? Me dá um toque. Ou então vai usando, mas vai se permitindo, vai exercitando. E o cérebro é uma musculatura, ele vai aprender de Uhum. forma diferente, mas você precisa tentar. A primeira posição, a primeira disponibilidade é você estar ali aberto a isso. E não é fácil, né? Não. A gente sabe que as pessoas se classificam, tem a questão do dia a dia, da correria, mas se você não se permitir algo diferente, você não vai saber, né? É. Então comece pequeno, faça pequenas entregas.
acho que é o segredo para você começar. Então, vai devagarzinho, vai conhecendo, vai explanando, use os recursos. Então, quem é tecnológico, procura. Quem não é mais tecnológico, adota ferramentas, metodologias de trabalho, formas de pensar. Começa com as pequenas coisas do dia a dia, começa na sua casa. A Mayara falou da mudança de móveis, é um movimento, muda ali determinada situação. Será que se eu começar a dedicar o trabalho mais criativo, as coisas mais complexas para determinado horário? Ousa! Muda sua cama de lugar, muda sua mesa de trabalho de lugar. Sempre fiz o relatório dessa determinada forma. Faz de uma forma diferente, pede ajuda, tenta automatizar o que dá para ser automatizado, mas não fique na lamentação. Não. Acho que e se você vê alguém, incentiva aquela pessoa a fazer diferente. Então, seja um contribuinte, um fomentador de coisas boas. Eu tenho aqui ao meu lado uma fomentadora de coisas boas. Eu também tenho ao meu lado fomentador de coisas boas. Porque a gente se ajuda muito, a gente se colabora. Sim, bastante. E é isso que funciona, é isso que dá certo no dia a dia. Se permita, seja um incentivador de comportamentos diferentes, porque tá tudo muito ligado, tá tudo muito interligado, conectado, né? E a gente fazer essa questão de não esperar o cenário ideal, seja criativo, seja inovador, comece pequeno, faça pequenas entregas, colha feedback, esteja aberto às críticas, né, que não são, às vezes, se coloque em situações, se permita se colocar em situações novas, e importante, situações novas são situações desconfortáveis. São e faz parte, já esteja aberto e pronto para isso que vai acontecer, porque desenvolvimento traz desconforto, porque se fosse confortável, ninguém ia falar para você desenvolver, você mesmo não ia querer, porque já seria automático, né? Então, esteja pronto que faz parte do processo. Neuroplasticidade, gente. Fica para um outro episódio. Já vou até anotar aqui outro insight. Os insights aqui surgiram, mas a gente quer agradecer a audiência de vocês. Participem, colaborem com temas, interajam. Então, quando esse episódio for para as redes sociais, quando for aí nos canais de divulgação, interajam. E é isso. Se permita, né? Se permita e saia da bolha. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada, até o próximo episódio. Tchau, tchau.